Pessoal, então quando falamos sobre consumo máximo de oxigênio, podemos olhar aqui os gráficos. Aqui é um gráficos, tem um gráfico pizza, tem um gráfico, né, de diagramas e vários gráficos ligados à bioestatística, ligados aos campos da metodologia científica. Então nós olhamos como aqui você vai de 0 a 10 a 60, o consumo máximo de oxigênio, 60%, 10%. Aqui aos lados aqui você vai ver que é mais que 20 ou menos. Vamos ver aqui. Mais, aí. Então, quando você olha esse gráfico aqui, nós podemos ver o que? Menos e mais e menos, ok? Vamos lá. Como nós podemos analisar? A média feminina, vamos lá. Olha lá, a média feminina, nós olhamos lá, ó. Olha lá o gráfico lá, ó. 20, 29, 30, 30. Tem um destaque, né? Em campos de consumo máximo de oxigênio. Agora a gente vai olhar o que? O masculino, ok? Aí vocês vão fazer os campos hermenêuticos e as suas interpretações. É melhor também depois que eu vou mostrar as nomenclaturas ligadas às modalidades, que também vão agregar o feminino e masculino. Tem algumas modalidades aqui que nem tem um campo de pesquisa na época, já coloca em destaque algumas conclusões. Ok, vamos lá. Ó, média para homens, ó. Aí, ó. Ok. É lógico que em decorrer do tempo, o próprio corpo e a sua probabilidade de causas que ocorrem, que é o processo de velhice, que é iminente ao ser humano, pode trazer, não danos, mas é um processo, né, relacionado. Vamos lá, modalidades. Ginástica artística. Homens, 50%. E mulheres, 45%. Vamos ver aqui as questões que eu quero colocar. Dentre os 20% de pessoas que dispõem de um consumo máximo de oxigênio, bem acima das medidas, ok? Encontra-se o seleto grupo de atletas de elite, né, como demonstra a tabela. Aí nós podemos também analisar que quem já foi atleta ou ex-atleta, você pode perceber que tem um consumo máximo de oxigênio equivalente, que coloca em destaque. Ou seja, se eu for jogador de futebol, ou basquetebol, voleibol, as modalidades esportivas, você pode perceber com fazer um teste ligado ao consumo máximo de oxigênio, que é o POLOC que eles falam, né? Que tem um protocolo que eles intercalam. Vai depender de cada academia, ou seja, o contexto escolar também. Tem escola também que pensam, eu sei que pensam, é lindo. Então vamos aqui, ao meu ver interessante aqui é o hockey no gelo, ok? No gelo, ó, 60%. E aqui, mulheres não tem, ok? Você pode perceber que é diferente você ver mulheres no hockey no gelo. Não sei se é perigoso, se é um esporte de aventura. Olha lá. Natação, 65 homem, vamos lá. E 55 mulheres, ok? Aí vem aqueles protocolos de Guedes, né? Aí o pessoal até brinca o nome dele, é melhor chamar de Guedes, doutor Guedes, de boa. Ok? Vamos lá. Então, quando falamos de corridas de orientação, ok? Aqui, ó, atletas de alto nível, fontes, Moreira, ok? Aí Moreira, nós somos da família do Moreira, da Silva Moreira. Maratona, vamos lá, ó. As questões relacionam as médias de consumo máximo de oxigênio, as médias, ok? As médias. Então, se as médias são assim, corrida de meio fundo, ó, 85 homem do centro, 75 mulheres, ok? Então nós podemos perceber que há uma diferença ligada também à testosterona e outros fatores também, consumo máximo de oxigênio. Embora a testosterona vai ajudar, a progesterona vai ajudar, vamos ver a natação de novo, só para dar uma olhadinha. Olha só, natação, embora na década de 90, né, para 2000, essa pesquisa, natação, 65, agora, ó, mulheres, 55, viu? Então, é lógico que nós falamos sobre atividade física humana, quando nós olhamos o protocolo de avaliação de consumo máximo de oxigênio, tem algumas pessoas que têm destaque 70%, ou seja, 60%, 50%. Aí você vai e olha, nossa, isso aqui parece um nível de atleta. Muitas vezes, será que a hipotensão, a hipertensão vai ser equivalente? Dá para você analisar entre esses protocolos aqui o consumo máximo de oxigênio, a massa gorda, a massa magra?
as questões no campo de limite genético, limite ambiental, ou seja, que estiver envolvido na situação, ou seja, esmagadora na maioria das pessoas, ou seja, é a questão de possibilidades que é possível ampliar o consumo de oxigênio no decorrer dos anos, ok? Como eu falei, se você começa desde novo e já é um ex-atleta, embora a palavra ex-atleta fica difícil, porque a pessoa que tem um hábito de fazer exercício pode ver uma declinação, mas depois que volta, há um efeito de supercompensação muito grande entre homens e mulheres, que mantêm ativos, ok? E até de alto nível. O treinamento aeróbico regular, né, em campos de competições de provas de longa duração, 42 km, 5 km, 8 km. Ao meu ver, minha concepção, que é o Fast Leg, que coloca a teoria Fast Leg, a teoria interacionista. Fast Leg é o quê? Vou colocar o jogos populares, jogos aqui, e também o Fast Leg, que é o quê? Velocidade. Como é que eu não vou entender o jogo se eu entendo isso aqui? É uma ciência muito escassez. Imagine que se eu colocasse aquela tabela de novo, coloquei há pouco tempo agora, sobre as questões relacionadas, ou seja, essa tabela aqui sobre trabalho de anaeróbico e trabalho anaeróbico e aeróbico, ok? Vamos lá, vamos dar uma olhada. Olha só, é interessante que a questão que o que predomina é lógico que é o miocárdio. A criança em si, ela não é uma teoria. O ser humano em si tem os seus fragmentos misteriosos relacionados a essas questões, ok? Vamos lá. Mas o que eu estava falando? Quando eu estava falando a questão que a porcentagem começou a 10 segundos, depois a 120 minutos. O que ocorre? Que a porcentagem aeróbica ela aumentou e a porcentagem anaeróbica diminuiu. Por quê? Vai pedir mais demandas, ou seja, vai pedir mais energia, substrato. Por isso que muitas vezes a fadiga vem mais rápido. Nós podemos ver as fontes energéticas que relacionam, ou seja, o que eu estou falando. O que eu quero dizer? Que há fatores que possam mostrar entre o anaeróbico já fazer é difícil, quanto mais o aeróbico coloquei. Será que a imaginação só Depois vou colocar essa tabela aqui, ó, trabalho anaeróbico, vamos lá, 10 segundos, 85%, 60 segundos, 70%, 2 minutos, 50%. Então, quando você vai aumentando a esteira, é lógico que se a pessoa tiver uma proporção boa em questão de resistência aeróbica aqui, ó, você vai aumentando a esteira, vai aumentando. Ou seja, fica 99%, fica uma porcentagem equivalente. Se é trabalho intervalado, fast leg, vai haver, mas há atividades que possam se difundir em funções do tempo. O que eu quero dizer? O aeróbico vai ajudar no consumo máximo de oxigênio? Com certeza. Mas vai depender de vários fatores externos que vão externar. Okay? Os fatores que relacionam as atividades aeróbicas são importantes? São. Você vai aumentando gradativamente. Porque o que eu quero explicar? Eu comecei tempos atrás a fazer a prática de atividade física. Atividade humana, atividade física, motricidade humana. Eu comecei treinando o kickbox. Aí depois eu entrei no futebol. Como é que aconteceu? Aí eu cheguei até os 20 minutos. Aí estava melhorando, 90%, toque. Depois eu comecei a jogar os dois tempos, 45%. Houve melhoras. É lógico que tem alternâncias que ocorrem, tem diariamente. Mas aonde estava me prejudicando maior, que eu estava treinando o kickbox, era aqui, ó, no campo anaeróbico. Quando eu fazia aquele pique de força, de potência, 4 minutos, 20 minutos, a porcentagem ia acabando. Aí cansava rápido. Vinha a fadiga de imediato, que é algo iminente. Então a força anaeróbica é importante misturar com a força aeróbica, que vai ver os dois. Os dois estão ligados à resistência de força aeróbica e anaeróbica, que é essa somatória no tempo de espaço e um tempo, ou seja, espaço e o tempo atemporal. Quando eu falo espaço, eu falo de tempo, lugar, ou seja, há uma existência, né, no exercício, ok? E essa existência vai colocar fatores importantes, históricos, essa herança